Olá, hoje nós vamos falar do Outubro Rosa, uma campanha importante, uma campanha necessária e não apenas em um mês do ano. E esse mês é um mês especial justamente para trazer a conscientização para o câncer de mama, para a prevenção, para o tratamento, mas nós podemos e devemos lembrar o ano todo dos cuidados, né, especialmente aí as mulheres que já tem história na família, tem muita informação, gente, e tem fake news também, viu? E nós vamos falar disso daqui hoje. O nosso convidado é justamente o médico mastologista, Dr. Luciano Floresbello. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Aline, eu que agradeço, tá? É a oportunidade de estar aqui no seu canal, também parabenizar pelo seu trabalho. E eu acredito que realmente vai ser um bate-papo bem agradável para a gente esclarecer dúvidas até dos telespectadores. Bom, eu queria iniciar falando dos diagnósticos, né? Como é que estão hoje, especialmente aqui em Mato Grosso, né? O que tem hoje, o que é feito, tem algo diferente ou realmente ainda, né, é importante ter a procura do médico para fazer os exames? Queria que o senhor desse uma contextualização tá aí, certo, né, tá para certo. se diagnosticar o câncer de mama. Aline, a gente ainda assim, muita coisa ainda continua sendo, né, eu falo assim, o do mesmo em relação ao ano passado. A recomendação ainda naquelas mulheres acima dos 40 anos é realizar a mamografia anual. Essa mamografia anual ela vai até depois, né, tem lugar que fala que é até os 70 anos, mas a gente ainda, quando eu falo a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que faça até o final da vida a mamografia. E abaixo dos 40 anos, o exame mais indicado ainda é a ultrassonografia mamária. Então, a mulher jovem, quando a gente pensa em fazer um diagnóstico precoce, uma prevenção do câncer de mama, é a ultrassonografia. E mulheres acima dos 40 anos, que são jovens também, mas acima dos 40 anos, é a mamografia. Temos outros exames, né? Hoje a gente tem ressonância, tem uma tomossíntese, que é uma tomografia associada à mamografia também, que já é feito aqui no Mato Grosso, mas não são esses exames os melhores quando a gente fala de screening, quando a gente identifica um exame para fazer um diagnóstico de uma determinada doença numa população geral. Então, hoje ainda a gente preconiza mamografia e ultrassonografia. Bom, falando então, já que o senhor já tocou na questão da mulher jovem, né? Quando ela deve se preocupar ou a partir de que momento? Porque assim, a gente sabe, às vezes houve relatos de jovens, muito jovens mesmo, às vezes até ainda em adolescência, mas 20 anos é muito nova, né? Existem assim alguns sinais para elas começar, né, a acender esse alerta, olha, eu tenho um risco maior de ter câncer de mama? Aline, essa pergunta é muito boa. Né, porque hoje a preocupação maior, né, de todas as mulheres, e tem que preocupar mesmo, é por isso que a gente está falando justamente sobre câncer de mama agora nesse mês de outubro, é o câncer que mais assola as mulheres e que tem a maior mortalidade, não só no Brasil como no mundo. Então assim, mas ao mesmo tempo é muito raro você ter uma mulher abaixo dos 30 anos com câncer de mama. Essa incidência aumentou um pouquinho, mas eu vou falar para vocês que na época de 2000, 2005, era menos de 5% mulheres abaixo dos 30 anos que tinham câncer de mama. Hoje a gente vê isso com mais frequência, não sei te falar a porcentagem disso, mas hoje é com mais frequência. E existem alguns sinais que é importante que a mulher fique atenta. O principal deles é o aparecimento dos nódulos mamários. Ela pode identificar esse nódulo mamário através do autoexame ou através da identificação desse nódulo por um profissional de saúde. A gente recomenda que toda mulher que já tem vida sexual ativa seja examinada por um ginecologista ou por um clínico geral e faz parte do exame ginecológico, o exame das mamas. Então, o diagnóstico, geralmente é feito através da palpação. Essa palpação ela é feita ou pela própria paciente, na maioria das vezes, né, da própria mulher, ou através de um profissional de saúde, seja esse profissional de saúde um ginecologista, um clínico geral ou até mesmo uma enfermeira que faz esse primeiro atendimento. Feito isso, a preocupação, nódulo,
saída de secreção pelo mamilo, mas não é toda saída de secreção, que é normal também alguns tipos de secreção, é aquela secreção sanguinolenta e de um lado só em um único ducto. E não precisa apertar para sair, ela sai espontaneamente. A gente chama isso de descarga papilar, mas é a secreção sanguinolenta pelo mamilo. Alterações da coloração da pele, observa a modificação da anatomia da mama, ou seja, se aparece algum caroço, ou se tem retração dessa pele, se o mamilo começa a entrar para dentro da mama, se existem nódulos na região axilar. Então, assim, existem alguns sinais que a mulher ela tem que ficar mais atenta. Não significa que isso seja um câncer de mama. Eu vou deixar claro também, porque às vezes alguma das mulheres que aqui estão nos assistindo e assustam em relação a isso. Então, a maioria das vezes, desses sinais que eu estou falando, na maioria das vezes, são alterações benignas. Então, são nódulos benignos, ou é alguma alteração hormonal que pode estar saindo secreção no mamilo, ou a axila tem os linfonodos, as famosas ínguas, né, na região axilar, pode ser por causa da depilação, ou na hora de fazer uma cutícula machucou o dedo e a defesa tanto do braço quanto da mama é a axila, então acaba inflamando. Então não é para ficar preocupada, mas tiver algum desses sinais, procurar auxílio de um profissional da área da saúde. Uma das dificuldades que às vezes a mulher jovem relata é justamente a questão da variação hormonal da menstruação, como, né, porque fica muito inchada a mama, como é que eu vou fazer o autoexame, né? E eu sei que vocês sempre orientam um período específico, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Qual é o momento para fazer o autoexame? O autoexame. Principalmente da jovem que ainda menstrua. Justamente. Tem duas situações do autoexame. Tem a jovem que ainda menstrua e tem aquela mulher que já entrou na menopausa ou que toma remédio. Hoje é muito comum também, as mulheres não querem menstruar mais. Então, assim, até para uma das formas de você tratar a famosa TPM, né? Então é você usar talvez um anticoncepcional de forma contínua e tem muita mulher que faz isso. Então, para aquelas mulheres que menstruam, a indicação de fazer o autoexame é no 5º dia após o término da menstruação. O porquê disso? Você acabou de falar, Aline. As mulheres, essa variação hormonal que as mulheres têm, que é fisiológico, toda mulher tem, que ela fala assim, você tá de TPM, é normal por causa dessa variação. Então, naquele período pré-menstrual, ou seja, quando a mulher está próxima de menstruar, existe um hormônio chamado progesterona. A progesterona, ela sobe, quando eu tenho uma alta deste hormônio chamado progesterona, eu tenho uma retenção hídrica maior na mama. Então, a mama fica mais inchada, tem mulher que às vezes que usa sutiã, muda até o número de sutiã, usa um 40, vai para um 42, a mama ela fica mais sensível, realmente pode ter dor nesse período, e nesse período não é um período legal para você fazer o autoexame. Desceu a menstruação, a tendência da mama é desinchar, não ter essa dor mais, então facilita para que ela faça. Então, mulheres que menstruam 5º dia após o término da menstruação, e mulheres que não menstruam marcam um dia do mês, uma data, dia 5, dia 10, dia 15, que seja, né? E faça o autoexame. Não precisa tocar sua mama todos os dias. Eu falo isso também, Aline, porque às vezes as mulheres elas têm essa, né? Vou me tocar. E o fato de você tocar todos os dias pode começar a dar dor mamária. Principal causa hoje no meu consultório de consulta médica é dor mamária. Então, muitas vezes a mulher começa a apertar a mama, começa a ter dor na mama e começa a ficar preocupada porque está com dor na mama. E a dor não é... Se vocês prestarem atenção, eu não falei de dor em relação a sintoma de câncer de mama. Então, a dor mamária não é um sintoma de câncer de mama. 99,9% das mulheres que têm dor mamária, elas não têm câncer mamário. Bom, a gente ainda está na fase de diagnósticos, né? Então, assim, a gente fazendo uma divisão didática, digamos, para depois falar de tratamento e depois do tratamento. Mas ainda no diagnóstico, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre uma notícia, até para dizer se é fake news ou não. O exame de mamografia causa câncer? Aline, a mamografia ela não causa câncer, né? A melhor fake news que tem é aquela fake news que tem um fundo de verdade. Então, assim, você pega uma notícia que tem talvez você consiga explicar essa notícia e você coloca na mídia. A gente está falando sobre isso porque realmente surgiu uma profissional da área da saúde falando que pesquisas demonstram que a mamografia aumenta a chance de câncer de mama e não é verdade. A radiação que você tem na mamografia é um exame que emite
radiação, como o raio-x faz isso, a tomografia, a ressonância também faz, mas para você ter uma noção, um aparelho de raio-x, um aparelho de mamografia, para você aumentar a chance de você ter um câncer de mama, você tem que fazer mais de 80 mamografias. Então, se você pegar uma mulher durante toda a vida dela, ela não vai fazer essas 80 mamografias. Então, é um exame eficaz, é um exame necessário e ainda é indicado, sim, fazer mamografia como método de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Quantas mulheres não foram salvas a partir da mamografia, porque foi diagnosticado ainda numa fase que o toque às vezes pode não, pelo menos o dela, leigo, não detectar, né? Aline, eu falo isso, eu dou uma aula assim, a gente sempre fala, mastologista, né? Eu tenho uma liga de mastologia com os alunos aqui, eu dou aula na Univag, né? E a gente mostra isso, eu tenho um slide que mostra muito bem isso. O índice, a gente diminui em 20%, a mortalidade nas mulheres que fazem mamografia, comparando com um grupo de mulheres que não fazem mamografia. Então, assim, a mamografia é uma arma que nós temos, ela é eficaz. O câncer de mama, a gente vai chegar nisso, mas o câncer de mama ele tem cura, e quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, a mamografia, ela dá justamente essa chance. Eu tenho aí um tumor até 2 centímetros de diâmetro, a chance de cura é de 97%, ou seja, praticamente 100% das mulheres elas são curáveis quando o tumor ele é pequeno. Se esse tumor ele vai crescendo, ou se ele sai da região da mama, vai para a axila ou vai para outros lugares, a chance de cura ela é menor. Então, a gente tem que, eu falo que câncer a gente tem que matar a formiga com arma de matar elefante. Então, assim, o quanto mais precoce eu identificar, melhor será o tratamento e, com certeza, a cura dessa paciente. Então, aproveitando a sua deixa, vamos já para a parte de tratamento, né? Acho que talvez uma dúvida também que as mulheres têm foi diagnosticado, tem o câncer, necessariamente vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, tem cirurgia, como é que é definido isso no tratamento? Então, ali nisso também, a gente estava falando, a medicina ela vai avançando e avançando aos poucos, porque você tem que fazer várias pesquisas. Mas em relação ao tratamento do câncer de mama, mudou muito. Eu estou aqui no Mato Grosso já tem 22 anos, né? Eu me formei já tem quase 25, tenho 22 que eu estou aqui. E quando eu fiz mastologia, nós não tínhamos esse leque de medicamentos que nós temos hoje no tratamento do câncer de mama. A gente tinha um padrão e esse padrão servia para todas as mulheres. Hoje não, hoje o tratamento ele é bem personalizado, bem individualizado. Então, muitas vezes, a experiência de uma pessoa, a sua vizinha, no caso, eu tive uma vizinha que teve câncer de mama, a experiência dela não vai servir para você, porque hoje nós temos vários parâmetros para avaliar isso. A grosso modo, ainda existe um tripé que é o básico do tratamento do câncer de mama, que consiste na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia. Então, este aqui, eu vou falar para vocês que 80% das mulheres diagnosticadas, elas vão ter que passar por esse processo. Mas hoje nós temos imunoterapia, nós temos hormonioterapia, então vai depender de vários fatores, várias informações que nós teremos desse tumor para a gente traçar o melhor tratamento para a paciente. Mais um exemplo que eu vou dar. Existe um exame chamado imunohistoquímico. Então, quando a gente tira o tumor, a gente manda para o patologista, né, que é o médico que olha e vê e me fala o tipo de tumor que é. Existem vários tipos de tumor de mama. Isso também é outra coisa. Não existe um só, existem vários tipos. Ele vai me falar o tipo de tumor de mama que é. Se esse tumor de mama tiver receptor hormonal alto, aumentado, positivo, são aquelas mulheres que tomam um remedinho, um comprimido por 5 anos, que chama tamoxifeno, ou um outro remédio chamado inibidor da aromatase. Então, assim, tem mulheres que têm que tomar o comprimido por 5 anos, tem mulheres que não precisam, tem mulheres que vão fazer químio, tem mulheres que não vão precisar. A questão, o senhor já citou aí axilas, né? Mas assim, o tumor, né, o câncer de mama, ele pode também atingir outros órgãos, ter metástase para outros órgãos? Pode sim, Aline. O câncer de mama, a disseminação dele, ele é via linfática, né? Tem cânceres que é via sanguínea, que a gente chama hematogênica. O câncer de mama ele vai pela linfa. Eu falei da axila, que é o primeiro local onde ele manda célula. Então, ele começa a crescer na mama, o primeiro local é na mama, ele cresce, de repente a gente não fez diagnóstico, ele manda célula para a região axilar.
Mandou célula para a região axilar e eu não cuidei disso, ele pode mandar célula para o sistema como um todo. Qualquer órgão do nosso organismo está sujeito a ter o câncer, mas os principais é pulmão, fígado e osso. Então, quando nós fazemos um diagnóstico, quando uma paciente, independente se é SUS ou se é no sistema suplementar, quando faz um diagnóstico de câncer de mama, obrigatoriamente a gente faz alguns exames que a gente chama de estadiamento, para ver se o câncer ele está restrito à mama ou se ele já saiu do corpo. Aí faz tomografia de tórax ou raio-x de tórax, tomografia abdominal ou ultrassonografia abdominal e uma cintilografia óssea que vê todo o corpo. Ou, se eu não fizer esses três, tem um exame chamado PET scan, que é uma tomografia do corpo inteiro, em que você faz um scanner do corpo inteiro e vê se existe algum foco sugestivo de câncer em alguma região do organismo. Nossa, quanta complexidade, né? A gente, como leigo ouvindo, acho que assim, uma das dúvidas também que deve surgir muito é quanto a tempo de tratamento. Existe um tempo, existe um prazo? Acho que todo mundo deve perguntar quando que vai terminar isso, doutor? Qual vai ser a próxima etapa, quanto vai durar? Isso pode ser previsto antes ou não? Aline, como eu falei, vamos tirar aquelas pacientes que precisam tomar hormônio. A paciente que precisa tomar hormônio são 5 anos. 5 anos de tratamento. Mas eu costumo dizer para todas as pacientes que passam comigo a primeira vez, eu falo com o mais importante, eu falo mais importante como nós médicos e como seres humanos. A gente mostrar que existe o problema, mas a gente tem que mostrar que tem a solução também. Eu acredito muito e tenho convicção disso, que o tratamento e a cura, ela começa dentro da gente. Então ela começa em acreditarmos que isso é possível. Então a partir do momento que nós acreditamos que é possível, as coisas se tornam mais fáceis e para o tratamento de câncer isso não é diferente, né? Eu falo que o universo acaba conspirando para isso, então o tratamento ele não é diferente. Eu digo que é 1 ano. O porquê de 1 ano? Porque geralmente, eu vou falar a grosso modo, geralmente são 8 sessões de quimioterapia. A quimioterapia ela é feita a cada 21 dias, o básico é isso. Então a mulher faz a quimioterapia, ela recupera dessa quimioterapia, porque a quimioterapia ela vai agir tanto na célula tumoral, no câncer, como na célula normal, é por isso que cai o cabelo, tem uma debilidade, é porque ela também age na célula que está em multiplicação. E ela vai voltar de novo para fazer a próxima em 21 dias. Então, nesse tempo, ou seja, se a gente for contar a cada 21 dias, é uns 6 meses e meio a 7 meses, só o tratamento quimioterápico. Aí ela vai, digamos que ela começou com a quimio e não começou com a cirurgia. A cirurgia, eu posso operar, eu tenho uma janela para operá-la. É um complexo, mas para a gente não é nem tanto. Por quê? Eu tenho que operar essa paciente de 20 a 40 dias após o término da quimioterapia. Eu não opero 20 dias antes disso, porque ela ainda está com a imunidade baixa, a chance de infecção dela é maior, então eu espero o organismo dela recuperar para a gente partir para a cirurgia. E mais de 40 dias que o quimioterápico já parou de fazer efeito e o tumor pode crescer de novo. Então, assim, mais 30 dias para eu operar. Então, só aí são 8 meses. Aí ela vai recuperar dessa cirurgia, mais 30, 40 dias para fazer radioterapia, que é o banho de luz que dá na mama. O tratamento consiste em mais 30 dias esse tratamento. Então, assim, fechando a grosso modo, um ano de tratamento. E nesse tempo do tratamento, quais são os cuidados que ela deve ter, por exemplo, na vida, no dia a dia? Pode fazer exercício, pode comer qualquer coisa, pode se alimentar, como é que fica? Porque, assim, claro, a gente sabe, vê relatos, né, de alguns efeitos colaterais, um mal-estar, né? Mas, assim, até falando disso, de efeitos e que tipos de cuidados ela tem que manter durante o tratamento. Aline, o básico, assim, eu costumo dizer que é levar a vida normalmente. Tem várias pessoas que não têm efeito colateral nenhum. Elas fazem, elas continuam trabalhando, elas continuam se alimentando do que elas gostam de comer. A prática de atividade física ela é importante. A boa alimentação em frutas, verduras, né? Evitar doce, evitar... Isso é uma prática que a gente fala não só para o paciente oncológico, mas de uma forma geral, que vai melhorar a sua vida como pessoa, e para o paciente oncológico não é diferente. Uma suplementação vitamínica para melhorar o sistema imunológico. Então, assim, tem alguns cuidados,
principalmente nutricionais, que a gente orienta. Mas a principal orientação que eu coloco, eu deixo bem claro para as pacientes que a gente faz o tratamento na nossa clínica, é que ela não está doente, ela está passando por um processo, esse processo tem um tempo de começar e de terminar, e que ela vai levar a vida dela o mais natural possível, comer o que ela gosta de comer. Agora, se estiver não se sentindo bem com aquele tipo de alimentação, é lógico que ela vai ter que mudar. Mas assim, eu não gosto de mudar muito a rotina da pessoa. Agora, pontualmente, a gente pode melhorar com dietas mais saudáveis, prática de atividade física, então isso realmente ajuda bastante. Bom, falando agora do pós-tratamento, né? Por quanto tempo ela precisa ser acompanhada, né, para ver se esse câncer vai retornar, se ele vai aparecer em outro lugar, né? Como é que fica esse acompanhamento no pós? A gente recomenda por 5 anos, né? O acompanhamento da paciente que fez o tratamento oncológico ela é por 5 anos. A chance do tumor voltar é maior nos primeiros 2 anos. Então, nos primeiros anos a gente tem um acompanhamento com um tempo mais curto, a gente faz esse acompanhamento de 6 em 6 meses. Os exames que eu falei para vocês no começo, a gente pede a cada 6 meses, pede tomografia, ultrassom abdominal, cintilografia, ultrassom da mama. Então a gente acompanha com um rigor maior nesses primeiros 2 anos, que é onde tem uma chance maior do tumor voltar. É raro, mas é nessa janela que tem. Mas a cura mesmo, quando a gente fala, olha, a senhora está curada, pode vir a cada ano, não precisa mais fazer esses exames que a gente está pedindo como screening aqui de 6 em 6 meses, são 5 anos. Ah, sim. Agora, falando também uma questão pontual, às vezes nos casos das mulheres jovens, que a gente citou lá atrás, né? Eu até conheço pessoas que tiveram câncer muito novas, entraram em menopausa precoce. E isso acontece em todos os casos? Como é que é essa questão da fertilidade da mulher? Porque às vezes é justamente... E ao mesmo tempo eu já vi relatos de pessoas mulheres que já tiveram câncer de mama, até tiveram que retirar, depois conseguiram engravidar, conseguiram amamentar com a mama que ficou. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da vida fértil da mulher. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Como eu disse, não é tão comum você ter um câncer em uma mulher jovem, mas hoje a incidência é maior do que 20 anos atrás. E hoje as mulheres, né, pelo fato de mercado de trabalho, elas estão engravidando numa idade mais avançada. Então, antes de você começar um tratamento oncológico, é importante discutir isso com o paciente, porque realmente existe. A paciente que faz quimioterapia pode realmente entrar numa menopausa precoce e ficar infértil. Então a gente sugere, se realmente é uma grande vontade que ainda ela tem, de fazer congelação de óvulos, né, de procurar um médico especialista em fertilidade, fazer a captura desses óvulos e congelar, porque pode sim acontecer dela fazer quimioterapia e o ovário dela parar de funcionar, que é o órgão que produz os óvulos. Mas não tem como a gente falar se vai ou não, cada pessoa é de um jeito. Já tive paciente que retornou o ciclo menstrual normal e algumas não. Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, o quimioterápico, a quimioterapia, ela age na célula que está em multiplicação. A célula que está em multiplicação, a que multiplica mais rápido é o câncer. Então a função é justamente essa. Só que o cabelo cai porque é uma célula também que cresce, por isso que o nosso cabelo cresce, ele está em multiplicação. O ovário é uma célula que justamente está em multiplicação, o quimioterápico age no ovário também. Então, mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama, antes de iniciar o tratamento, tem que ser discutido sim a fertilidade. Querem engravidar ou não querem engravidar? Não querem engravidar. Segue o tratamento como a rotina normal. Não, doutor, eu quero engravidar. Então, vai procurar um esterileuta, que é um médico especialista na parte de infertilidade, vai capturar esses óvulos, vai fazer congelação desses óvulos, porque se futuramente você quiser engravidar, você pode fazer uma fertilização in vitro e fecundar esse óvulo no seu útero. Em Cuiabá já tem esses especialistas? Já tem. Tem pessoas muito boas aqui em Cuiabá que fazem isso. Aí, gente, olha, isso aqui a gente nunca abordou aqui, né? Veio nessa pauta aqui. Bom,
Para a gente encerrar, eu sei que a gente ficou até a estender um pouquinho mais, mas acho que foi bem importante, a gente conseguiu, né, abordar bastante coisa, mas tem algo que a gente não falou, que o senhor queira trazer ou que queira reforçar? Olha, Aline, eu adorei. Você, como sempre, né, muito assertiva nas perguntas e a gente consegue abordar tudo, né? Mas é só reforçar, né, aos telespectadores a importância do autoexame, a importância do exame de prevenção. A gente fala muito disso no outubro, porque é o mês que a gente tira para falar sobre a prevenção do câncer de mama, mas essa prevenção ela é importante o ano todo. E não tenham medo. Se por algum motivo vocês tiverem o desprazer de ter um diagnóstico de câncer de mama, não tenham medo. Câncer de mama tem cura. Só tem que passar por esse processo, como eu falei, o processo ele é de 1 ano, ele tem suas mazelas, mas não é tão difícil assim, mas não tenham dúvida e não tenham medo. Todo problema que a gente tem na vida, a gente tem que enfrentar de frente e resolver. Eu costumo falar 2 coisas quando eu tenho um problema e eu falo isso para as minhas pacientes. Primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo em relação ao problema. Tem solução? Se tem solução, eu vou procurar resolver esse problema da melhor forma possível, o mais rápido possível. Se não tiver solução, eu tenho que conviver com esse problema, então assim, a minha vida vai continuar e eu tenho que conviver com esse problema. Câncer de mama fica nessa primeira pergunta. Então assim, tem solução? Tem solução sim, e eu recomendo vocês mulheres, qualquer alteração que tiver na mama, procurar um profissional da área de saúde. Tá ótimo. E onde encontrá-lo, né? Onde que é a sua clínica? Quem quiser também uma avaliação, né? Sempre no final a gente pergunta e, por favor, se tiver redes sociais. É verdade. Minha rede social, Instagram e Facebook é Dr. Luciano Flores Belo, né? Eu trabalho no Oncolog, uma clínica de oncologia que atende ali no Santa Rosa Tower, aquele prédio de frente ao Hospital Santa Rosa. Nós temos filiais também na Clínica Vida, em Várzea Grande, atendemos em Primavera e Cáceres. A gente roda bastante aí esse Mato Grosso. E aqui também, há mais de 20 anos, né, eu trabalho, sou mastologista, né, um dos mastologistas responsável pelo setor de mastologia no Hospital de Câncer. Então, eu atendo o SUS, convênio particular, atendo todas as pessoas. E é uma gratificação muito grande fazer isso, porque eu faço realmente de coração. Que bom. Muito obrigada novamente, doutor. Eu que agradeço. Bom, nós conversamos com o Dr. Luciano Flores Belo, mastologista. Se você quiser, acompanhe aí nas redes sociais, aí tem os contatos dele, @Dr. Luciano Flores Belo. E divulgue essa entrevista para pelo menos mais uma pessoa, mais uma mulher. Uma dica, coloca um bilhetinho ali no espelho do banheiro para lembrar do exame do autoexame de mama. Eu esqueço, é tão corrida a vida e tal. Põe um lembretinho, põe um desenho, uma coisa assim, lúdica, que você vai, peraí, tal dia, né? E vamos nos cuidar, mulheres, né? Vamos cuidar das nossas mulheres, das nossas mães, das nossas filhas, das nossas colegas. Vamos fazer aí um movimento de cuidado nesse Outubro Rosa. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.